Bom dia, gente, sejam bem-vindos, chegamos, aqui estamos, bem atrasados, porém, por um bom motivo, como todos ou alguns, a maioria sabe, hoje é o meu aniversário e é isso, não vou contar de novo a idade que eu estou fazendo, talvez ao longo da live, mas é isso. Aqui estamos nós, aí aqui já teve oração, mas eu levantei até cedo, eu levantei no mesmo horário praticamente, e aí só que eu fui, né, eu e minha mãe a gente foi conversar, e aí foi orar, e aí depois eu falei, já tô atrasada mesmo, vou tomar banho, e falei que eu ia vir bonitinha, tive que fazer uma chapinha, né, gente? Aquele cabelo, mas eu tô tentando me manter o mais natural possível, vamos ver. É isso. Bom, hoje a gente tá no capítulo 37, outra coisa que eu queria ter feito também era ter ido pro nosso ambiente lá lindo, né, cheio de sol, de pássaros, enfim, mas estamos no capítulo 37. Quem sabe que esse capítulo discorre? Vai falar a respeito do Vale de Ossos Secos, o que muitas das vezes é o que a gente mais conhece desse livro de Ezequiel, né? É o mais comentado em pregações, palavras, enfim, cursos. Muito provavelmente, se você ouviu sobre Ezequiel, foi sobre este capítulo, né? Raras as exceções de outras partes, mas esse daqui é o mais falado e Deus falou algumas coisas comigo, então eu gostaria, assim, de conduzi-los ao mesmo entendimento e mesmo, como é que se diz? Mesmo lugar onde o Senhor me levou. E foi uma providência, né, divina aí, da gente cair nesse capítulo logo hoje. Por quê? Porque eu não sei se vocês se lembram, mas eu fiquei exatamente 2 dias sem fazer live por causa porque eu tava me sentindo muito mal. Então hoje era pra gente estar no capítulo 39, mas por causa desses 2 dias, eu acho que o Senhor virou e falou, eu preciso te encostar, porque no dia do seu aniversário, como vocês sabem, eu sou muito assim, com essas, né, com palavras, com essas coisas. Então eu creio que Ele me deu isso daqui de presente e eu quero compartilhar o presente que Ele deu a mim, mas Ele deu para todos nós. E hoje, além disso, é a independência do Brasil, então a gente vai começar orando pelo Brasil, declarando a bênção de Deus sobre o Brasil, a justiça de Deus. Eu já orei, espero que você ore na sua casa aqui, né? Às vezes é bem rapidinho que a gente faz essa oração, mas que todos nós estejamos hoje, sabe, orando aí por um país mais justo e é isso, mas agradecendo também, sabe, por termos um país livre, gente. Nós não podemos ainda falar que nós vivemos censura ou que nós vivemos debaixo de uma ditadura ou que nós vivemos debaixo de algo. Pode até ser que estejamos caminhando para isso, eu não quero me adentrar aqui nesse ponto, mas nós precisamos agradecer, porque a gratidão, ela abre espaço para mais vir, entendeu? Então, se a gente começa a falar que a gente está vivendo algo que a gente ainda não está vivendo, sabe, a gente é um país livre e é maravilhoso, a gente não faz ideia do que seja. Talvez você possa assistir filmes, mas você não está na pele daquele povo que passa por perseguição em não ter a Bíblia, em que um versículo desse, às vezes eles têm um recorte ali e eles ficam com aquilo pra, né, tipo, se apegam àquilo de tal forma. Então nós temos que agradecer pela liberdade que nós temos, amém? Então, sem mais delongas, porque hoje eu quero falar e talvez a gente passe um pouquinho do nosso tempo, mas vai ser por um bom motivo. Então, vamos embora, vamos começar orando. Amém, Jesus?
Obrigada, Pai. Em primeiro lugar, por esse dia de vida, por esse ano de vida e por eu poder estar aqui, Deus, obrigada pela palavra, sabe, Deus, que ela me transforma, ela faz tanta coisa dentro de mim e eu estou aqui, Deus, para compartilhar, para fazer com que outras pessoas também se apaixonem e criem o hábito, sabe, Deus, de buscar, sabe, Deus, a tua voz, a tua mensagem, a tua palavra, como o primeira coisa, assim, primeira direção que elas tiverem na vida e no dia, a cada dia, sabe? Então, muito obrigada por essa liberdade que nós temos, pela Bíblia que nós temos, pelo país que nós temos, um país lindo, um país rico, e hoje é dia da independência do Brasil e nós, sabe, Deus, oramos para que cada dia mais o Brasil seja um país mais livre, mais justo, sabe, Deus, sem corrupção. Nós oramos em nome de Jesus, repreendendo, Deus, todo principado e potestade que tenta aí, sabe, Deus, se assentar no trono daqueles do governo, sabe, Deus, do Palácio do Planalto, do Palácio da Justiça ali, do STF ou qualquer outro tribunal, sabe, Deus, ou até mesmo no legislativo, Deus. Nós oramos por leis mais justas, por deputados e senadores, sabe, Deus, segundo o seu coração. Então, nós estamos aqui, Deus, e nós nos colocamos, Deus, em favor do Brasil. E sabemos, sabe, Deus, que é o Senhor e a sua palavra que vai transformar não somente o Brasil como o mundo. Então, nós oramos para que ela, sabe, Deus, entre em nós e faça a diferença em nós, para que assim nós possamos fazer a diferença no mundo ou no lugar ali onde nós formos colocados. Em nome de Jesus, abençoe este capítulo de hoje, sabe, nos faz ter a compreensão que o Senhor nos quer que nós tenhamos e sejamos levados. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos por isso e colocamos diante de Ti. Eu coloco diante de Ti a minha vida, a minha língua, as minhas palavras, que sejam todas conduzidas por Ti. Em nome de Jesus. Ainda que eu tenha um roteiro, mas que o Senhor seja... Eu te dou total liberdade, Espírito Santo de Deus, para mudar qualquer coisa. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Então, vai ser o seguinte, eu tenho uma colinha porque eu peguei alguns significados e eu gostaria hoje de fazer algumas perguntas. Então, vai dizer o seguinte: eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então, o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho, eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro.
Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, Senhor, falei. Eu vou continuar porque o meu tempo está se esgotando e eu não tô a fim de passar muito. Mas vamos ver o que o Senhor nos leva aqui. Qualquer coisa eu vou deixar na legenda. Mas uma coisa é certa que eu vou fazer até o final. Vamos finalizar de ler. O Senhor falou outra vez comigo. Ele disse: Homem mortal, pegue uma tabuinha e escreva nela o seguinte: o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele, o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele. Depois, pegue outra tabuinha e escreva o reino de Israel representado pela tribo de Efraim e incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então, segure as duas tabuinhas juntas na sua mão de modo que pareçam uma só. Quando o seu povo perguntar o que isso quer dizer, diga que eu, Senhor Deus, pegarei a tabuinha que representa Israel e a colocarei junto com a que representa Judá. Das duas tabuinhas farei uma só e a segurarei na minha mão. Segure na mão as tabuinhas em que você escreveu e deixe que o povo as veja. Então diga-lhes que eu, o Senhor Deus, tirarei os israelitas do meio das nações para onde foram. Eu os ajuntarei e os levarei de volta à sua própria terra. Farei deles uma só nação farei deles uma só nação na sua terra, nas montanhas de Israel. Eles terão um só rei para governá-los e não serão mais divididos em duas nações, nem separados em dois reinos. Não se mancharão mais com ídolos, nem com ações nojentas, nem com pecados de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de me trair. Eu os purificarei e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Um rei igual ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador e obedecerão fielmente às minhas leis. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra em que os antepassados deles viveram. Viverão ali para sempre, eles, os seus filhos e todos os seus descendentes. Um rei igual ao meu servo Davi os governará para sempre. Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre. Viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quando eu puser o meu templo ali, para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. Faltam 2 minutos, então. Vamos falar um pouquinho a respeito deste início. O início vai dizer assim: ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que haviam muitos ossos, muito mesmos, e estavam completamente secos. Em outra versão vai dizer sequíssimos. E aí eu fui pegar a origem da palavra, né, em hebraico ali, lá naquele meu dicionário, e sequíssimos em hebraico vai ser a palavra ali meod, enfim, bem difícil de dizer, até porque eu não sei, né? Mas vai falar sobre excessivamente, força, poder, abundância, impressões, demonstrando magnitude. Ou seja, era uma coisa assim que, tipo, os ossos estavam sequíssimos a ponto de talvez já estarem desfalecendo. E aí eu continuei lendo, né? E aí o Senhor pergunta para Ezequiel o seguinte: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E aí ele dá a resposta certa. Mas me fala a verdade. Se fosse você, se o Senhor perguntasse a respeito de algo na sua vida, e esse algo não é algo que ainda tem chance,
que ainda é possível. Né, eu até escrevi nas minhas anotações assim, às vezes a gente fala que é impossível, a gente faz aquele drama para Deus, a gente fala que já não quer mais, não tem mais jeito, não vai dar certo, mas a gente lá no fundo, a gente sabe que ainda tem a possibilidade, sabe? Mas tem coisa que tá tão morta, tão seca, que até fede se a gente for mexer. Que às vezes a gente tá evitando mexer naquilo porque a gente não quer mais lidar com aquela dor, com aquela situação. A gente, não, eu não quero mais saber. Então são essas as coisas, porque lá no versículo 11 vai falar assim: o Senhor me disse, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Aquele povo, eles já tinham saído há tanto tempo da terra deles. Eles já tinham construído as casas deles fora da terra deles. Eles já tinham se acostumado. Talvez já tinha passado até tempo demais. Que aqueles outros profetas estavam dizendo que seria rápido. Mas seriam 70 anos e eles já tinham se acomodado, né? Já tinham agora aqui já tá bom. Eu gosto de uma frase que uma amiga minha fala que eu sempre me lembro: o bom é o inimigo do melhor. Se a gente se acostuma com o bom, a gente nunca vai pro melhor, porque a gente se acostumou com o bom. Porque o melhor, ele dá trabalho. Ele é luta, ele às vezes é sacrificial, ele às vezes vai te tirar do conforto. E voltando à nossa pergunta, quando se talvez o Senhor virasse para você e falasse: homem mortal, isso daí pode reviver? Isso daí que você já perdeu a esperança, já perdeu o futuro. Você acha que isso é capaz de ter vida de novo? Você acha que eu sou capaz? E Ezequiel deu a resposta certa: Senhor, só tu sabes. E você, qual resposta daria? E não tenha culpa, medo de virar e falar: não, eu não acho que pode dar certo de novo. Eu não tenho esperança. É impossível até para o Senhor. Porque até Moisés talvez falou isso certa vez, quando ele virou e falou: deixa eu te falar, Deus, eu sou gago, eu não vou, eu não posso ir, não tem como eu libertar uma nação inteira com esse jeito aqui, meu. E Gideon, ele também virou e falou: deixa eu te contar, Deus, eu sou o menor dos menores, dos menores, dos menores da minha tribo, da minha família, jamais daria certo comigo. E Deus teve que fazer reiteradas vezes. No caso de Moisés, Deus teve que pegar e juntar alguém a ele. Mas ele fez. E é isso que a gente vai falar aqui na legenda a respeito do fazer do Senhor. Mas faça essa pergunta hoje para você. Naquilo que você não quer nem mexer mais, porque até fede quando você, né? Você acha que vai até feder, que, não quero mais voltar a pensar nisso. Não quero mais ter esse trabalho, sabe? Não quero. O que hoje está causando isso na sua vida? Pensa aí e depois vai pra legenda. Tchau, gente. Deus abençoe. Bom domingo pra vocês. Aproveitem o dia de descanso. Tchau, tchau.